Em uma noite gelada em Buenos Aires, agentes do Mossad aguardavam nas sombras por um homem cuja identidade era falsa. Ricardo Clement era um homem de família comum que levava uma vida discreta. Mas ele não era um homem comum. Ele era um dos arquitetos da solução final dos nazistas, o plano para aniquilar todos os judeus da Europa. Seu nome real era Adolf Eichmann, com as mãos manchadas de sangue judeu. Por anos ele escapou da justiça. Eichmann havia desaparecido sem deixar rastros, mas não poderia ficar escondido eternamente. Em 1960, um grupo de vingadores israelenses finalmente o levou à justiça. Então, como o Mossad conseguiu capturar um dos nazistas mais notórios do mundo? Após 6 anos de conflito sangrento na Europa, os aliados e soviéticos derrotaram o Terceiro Reich alemão na primavera de 1945. Conforme os aliados libertavam a Europa dos nazistas, descobriram a extensão total dos horrores. 6 milhões de judeus e mais 5 milhões de inimigos do Reich foram assassinados. As evidências das atrocidades eram avassaladoras. O mundo judeu ansiava por justiça. 4 meses após a libertação, os principais nazistas foram julgados em Nuremberg, Alemanha, enquanto os promotores detalhavam suas ações repugnantes e desumanas. 1 ano e meio após a libertação inicial de Auschwitz, os julgamentos de Nuremberg terminaram. Alguns dos piores líderes nazistas foram enforcados. Outros se suicidaram antes de serem responsabilizados. Muitos se safaram com sentenças leves, dado o alcance de seus crimes. Mas alguns nazistas de alta patente evitaram completamente a justiça fugindo. Um desses fugitivos era Adolf Eichmann. Eichmann entrou no serviço de inteligência nazista após ascender no Partido Nazista da Áustria. Em Berlim, ele foi designado para lidar com a questão judaica, em outras palavras, como lidar com o status dos judeus da Alemanha. À medida que a Alemanha expandia seu território, Eichmann aconselhava os nazistas sobre a chamada evacuação de judeus e poloneses em áreas do Grande Reich. Seus superiores notaram suas 2 obsessões. Ele odiava judeus e amava logística. Logística como a de como privar sistematicamente os judeus de seus direitos, reuni-los e forçá-los a entrar em trens sob o pretexto de reassentamento. Conforme os nazistas dominavam a Europa, Eichmann intensificava a deportação de judeus dos territórios ocupados. Em 1942, Eichmann se reuniu com outros nazistas de alta patente para discutir uma solução final para a questão judaica, o plano para o assassinato em massa de todos os judeus na Europa e além. Sob a direção de Eichmann, milhões de judeus foram amontoados em guetos imundos, banidos para os campos de concentração e sufocados nas câmaras de gás. Dia após dia, vagões de gado abarrotados de judeus chacoalhavam pelos campos da Europa, transportando homens, mulheres e crianças para serem abatidos, para serem sistematicamente famintos, espancados e forçados a trabalhos forçados. Após a guerra, Eichmann foi preso pelos americanos e colocado em um campo de prisioneiros de guerra, mas eles não sabiam quem ele realmente era. Ele informou que se chamava Otto Eichmann. Eichmann temia que os aliados descobrissem sua real identidade. Então, numa noite em 1946, sob o manto da escuridão, Eichmann escapou. Ele se escondeu até 1950, quando a maioria do mundo já havia desistido de perseguir os nazistas. Então, com a ajuda da Igreja Católica e de uma rede alemã secreta conhecida como Red Line, ele se esgueirou secretamente pela Europa. Seu destino final? A Argentina pós-guerra serviu como refúgio para criminosos nazistas. O ministro da Guerra argentino admirava os fascistas e desejava dar-lhes um novo lar além-mar. Em julho de 1950, Eichmann embarcou da Itália para a Argentina usando um novo nome falso. Após 2 anos, sua esposa e 3 filhos o encontraram em Buenos Aires. Eichmann poderia ter vivido o resto de sua vida como Ricardo Clement, um funcionário de baixo nível da Mercedes-Benz. Se não fosse por um homem cego em Buenos Aires. Lothar Hermann nasceu na Alemanha, filho de um pai judeu e uma mãe cristã. Ele era quase cego devido às agressões sofridas como prisioneiro político no campo de concentração de Dachau nos anos 1930, mas seus outros sentidos eram aguçados. Quando o amigo da filha de Lothar Hermann se gabou do histórico de guerra do pai como oficial nazista, Lothar ficou alerta. Esse amigo se apresentou como Nick Eichmann. Ele não tinha ideia de que seu anfitrião estava lembrando de cada palavra. Meses depois, os Hermanns se mudaram.
Porém, Lothar Hermann não esqueceu o que aprendeu em sua mesa de jantar. Quando sua filha Sylvia leu um artigo mencionando Adolf Eichmann, algo fez sentido para ele. O pai de Nick Eichmann era Adolf Eichmann. Eles não sabiam se o pai de Nick estava vivo. Nick contou a Sylvia que sua mãe se casou de novo depois da guerra. Os Hermanns pediriam ajuda a ela. A embaixada alemã em Buenos Aires estava repleta de simpatizantes nazistas. Hermann suspeitava que, se os alertasse, eles ajudariam Eichmann a desaparecer novamente. Em vez disso, ele escreveu para as autoridades judiciais alemãs que ainda queriam processar criminosos de guerra nazistas, informando sobre a presença de Eichmann na Argentina. Sua carta chegou a Fritz Bauer, um procurador-geral judeu da Alemanha Ocidental. Bauer respondeu anexando uma foto borrada de Eichmann. Era esse o pai de Nick? Só havia uma forma de saber. Sylvia Hermann caminhou até a rua empoeirada em Buenos Aires, onde Nick morava com os seus. Logo, ela foi acompanhada à mesa da cozinha por um homem de óculos de temperamento ameno. Ele se apresentou como o tio do seu amigo Nick. Parecia agradável o suficiente. Sylvia não tinha certeza se ele era realmente Eichmann, mas quando Nick se despediu de Sylvia, ele chamou esse homem de pai, não de tio. De volta à Alemanha, Bauer sabia que não podia confiar em seus colegas do governo sobre Eichmann. Alguns deles foram nazistas e poderiam ajudar Eichmann a desaparecer de novo. Então, em setembro de 1957, Bauer recorreu aos israelenses, em quem acreditava que seguiriam essa pista. Em 1958, o Mossad enviou um agente para a Argentina. Porém, após 2 semanas vigiando a casa da rua Chacabuco, o agente não viu ninguém com a aparência de Eichmann. E ele não achava possível que um importante nazista estivesse morando em uma casa tão humilde e pequena. Ele enviou um relatório negativo para Israel. Bauer estava frustrado. 2 semanas não bastaram para a investigação, então ele apresentou os israelenses a Lothar Hermann, cuja identidade Bauer manteve em segredo até o momento. Os israelenses ficaram céticos ao perceberem que Lothar Hermann era cego. Mas eles enviaram algum dinheiro para ele continuar investigando. Ele e Sylvia rastrearam os registros da casa na rua Chacabuco, número 4261. Eles descobriram 2 nomes listados nos medidores de eletricidade, Dagoto e Clement. Mas esses nomes não significavam nada para os israelenses. A caça a Eichmann estava paralisada. No fim de 1959, Fritz Bauer apresentou aos israelenses uma atualização que mudou tudo. Bauer recebeu informações de uma fonte confirmando que Eichmann estava na Argentina. E a fonte tinha detalhes reais e sólidos. Detalhes sobre a fuga de Eichmann da Alemanha, seus empregos e que vivia sob o pseudônimo de Ricardo Clement. A fonte era um alemão que trabalhou brevemente com Eichmann em Buenos Aires. Ele odiava a agenda nazista e estava horrorizado que Eichmann ainda estava livre. Bauer ameaçou buscar a extradição de Eichmann para a Alemanha. Mas o primeiro-ministro israelense, David Ben-Gurion, queria que Eichmann fosse levado para Israel, vivo. Ele queria que Eichmann enfrentasse as evidências esmagadoras de seu extermínio em massa dos judeus. O julgamento não deveria ter ocorrido na Alemanha. Era o Estado de Israel. O julgamento seria uma expressão da soberania de Israel em seu papel no cenário mundial, representando o povo judeu. Foi onde os judeus que emergiram emaciados dos campos se reconstruíram. Porém, a Argentina recusaria pedidos de extradição. A única maneira de tirar Eichmann era se os israelenses fizessem isso eles mesmos. O Mossad entrou em ação novamente. Em 1º de março, Zvi Aharoni, um agente israelense, chegou de avião em Buenos Aires. Sua missão? Obter prova irrefutável de que Ricardo Clement era Eichmann. Aharoni chegou com uma pasta cheia de informações sobre Eichmann. Todos os detalhes que os israelenses poderiam encontrar sobre ele, sua esposa e filhos. Seu primeiro passo foi investigar a casa na rua Chacabuco, número 4261, que Sylvia Hermann havia visitado anos antes. Mas Aharoni logo teria uma surpresa desagradável. A família que morava lá havia se mudado, então Aharoni recrutou alguns ajudantes argentinos locais, Juan e Lorenzo. Juan descobriu que Dieter, um dos filhos de Eichmann, trabalhava em uma garagem próxima. Ele foi vê-lo e tentar conseguir seu novo endereço. Dito não revelou a Juan seu endereço, mas correspondia à descrição de Dieter, filho de Eichmann. Enquanto isso, Lorenzo se passava por vendedor de seguros para descobrir quem morava na rua Chacabuco, 4261.
Ele confirmou a Aharoni que Ricardo Clement residia naquela casa. Aharoni enviou uma mensagem codificada de volta para a sede do Mossad. Clement provavelmente era Eichmann. Mas todas as tentativas de contar a Dito e descobrir seu endereço falharam. Aharoni, desesperado, enviou Juan de volta para ver Dito. Mostrar muito interesse na família era arriscado, mas felizmente para Aharoni valeu a pena. Juan voltou com uma descrição de como chegar à nova casa dos Clements nos arredores de Buenos Aires. E ainda melhor, com a confirmação de Dito de que o sobrenome de sua família não era Clement, era Eichmann. Dias depois, estacionado perto da casa de Eichmann, Aharoni avistou um homem de meia idade. Ele sabia que estava olhando para Eichmann. Ele enviou para Israel um relatório em tinta invisível. Não havia mais dúvidas de que Ricardo Clement era Adolf Eichmann. De volta a Israel, Isser Harel, diretor do Mossad, formou uma equipe de elite para capturar Eichmann e levá-lo a Israel. Conselheiros jurídicos aconselharam o Mossad que o ideal seria Eichmann retornar voluntariamente. Assim, ele não poderia alegar coação para confessar sua identidade ou se submeter a julgamento e o processo seria totalmente legítimo. O próprio Harel estaria em solo argentino. Rafi Eitan lideraria a equipe. Os 11 agentes selecionados tinham habilidades únicas. Um deles podia abrir qualquer fechadura. Um era um hábil falsificador. Outro era um médico que asseguraria a sobrevivência de Eichmann na viagem a Israel. Outro falava espanhol fluentemente, útil para disfarçar os israelenses caso fossem vistos como estrangeiros. E alguns sobreviveram. E todos eles, sem exceção, queriam justiça. A missão era extraordinariamente complexa. Primeiro, tinham que capturar Eichmann sem que ninguém notasse. Depois, precisariam escondê-lo em um lugar onde ninguém o achasse. Depois, fazer com que ele admitisse sua identidade e concordasse em ir para Israel. E, finalmente, tirá-lo da Argentina. E tudo antes que a família de Eichmann e a polícia argentina suspeitassem de algo. Se conseguissem isso, seria a conquista de um século. No final de abril, os agentes começaram a chegar um a um na Argentina. Eles tomaram rotas indiretas pela Europa, usando voos de conexão e passaportes falsos. No terreno, eles se dividiram. Alguns procuravam por casas seguras, outros garantiam carros, e outros eram responsáveis por descobrir como e quando capturar Eichmann. Por dias, eles observaram a casa dele na Rua Garibaldi. Eichmann tinha hábitos rotineiros. Ele voltava do trabalho de ônibus diariamente, chegando em casa pontualmente às 19h40. A equipe notou que sua melhor chance de êxito era interceptar Eichmann no curto trajeto do ponto de ônibus até sua residência. Enquanto isso, Isser Harel ainda estava trabalhando nos detalhes de como extrair Eichmann da Argentina. Uma viagem por mar levaria muito tempo. A única opção segura era por via aérea. Mas a companhia aérea oficial de Israel não voava para a América do Sul, e Harel temia que um novo voo da El Al, tão perto do desaparecimento de Eichmann, despertasse suspeitas. Mas a sorte estava do lado dele. Harel descobriu que uma delegação diplomática israelense foi convidada para a celebração da independência da Argentina em maio. Esse era o disfarce perfeito. O primeiro voo da El Al para a Argentina partiria de Tel Aviv em maio e retornaria alguns dias depois com a delegação diplomática e, se tudo corresse bem, com um passageiro extra. A hora zero para a captura de Eichmann foi em 11 de maio, quase 15 anos após o dia em que os nazistas se renderam. Às 7h35 da noite de 11 de maio, a equipe de captura se posicionou. Eles se deram apenas minutos para esperar por Eichmann. Por fim, faróis rasgaram a escuridão. O ônibus 203 estava chegando. Os agentes esperaram. Mas o ônibus nunca parou. Eichmann não estava lá. Rafi Eitan decidiu rapidamente. Eles iriam esperar. Às 20h05, o ônibus 203 começou a roncar na estrada. Um homem desceu e virou na direção da Rua Garibaldi. Quando o homem de óculos virou a esquina na Rua Garibaldi, Malkin o chamou. 3 palavras que mudaram o mundo. Momentos depois, Eichmann foi capturado pelo Mossad. Um fugitivo, nunca mais. No caminho para a casa segura, Zvi Aharoni o advertiu para ficar em silêncio. Sem resposta. Ele perguntou em que língua Eichmann entendia. Sem resposta. Por alguns minutos, eles pensaram que Eichmann havia perdido a consciência. Então ouviram uma voz falando alemão perfeito. Eu já me rendi ao meu destino.
que se traduz: já estou resignado ao meu destino. Naquela noite, na Casa Segura, Aharoni estava eufórico quando Eichmann confessou sua verdadeira identidade, completando a primeira parte da missão da equipe. Meu nome é Adolf Eichmann. Enquanto estava na Casa Segura, Eichmann concordou voluntariamente em ir para Israel. Por dias, a equipe manteve Eichmann sob guarda constante, em tensa espera. Enquanto isso, Isser Harel ainda estava acertando os detalhes de como colocar Eichmann no voo da El Al. Eles deveriam contrabandear ele para o avião em uma caixa de carga diplomática, escondê-lo em um carrinho de catering ou levá-lo para o avião bem debaixo dos olhos atentos da polícia do aeroporto argentino. Todas as opções eram arriscadas, mas a terceira foi a melhor escolha. Horas antes do voo para Israel, os agentes deram a Eichmann uma nova aparência. Tingiram seu cabelo, colaram um bigode falso e o envelheceram com maquiagem. E para completar o disfarce, eles o vestiram com um uniforme da El Al, incluindo um boné com a estrela de Davi. A ironia daquele momento foi notada por todos. 15 anos antes, o boné de Eichmann exibia a caveira e ossos cruzados da SS. Agora, ele usava um símbolo judaico e carregava um passaporte com o sobrenome Zitrone. Minha memória. Depois de anos vivendo sob um nome falso, a última identidade de Eichmann na Argentina era a de um judeu. Os agentes do Mossad se prepararam para escoltar Eichmann de volta a Israel. Alguns usariam uniformes de tripulantes da El Al, outros voariam como passageiros comuns, e alguns permaneceriam em terra para eliminar evidências. Eles partiriam de Buenos Aires depois. A equipe devia assegurar que Eichmann não tentasse uma fuga de última hora. O médico e a equipe administram um sedativo para manter Eichmann sonolento. No aeroporto, os verdadeiros membros da equipe El Al se agruparam em torno de Eichmann. Disfarçados, os agentes do Mossad levaram Eichmann escada acima até o avião e o prenderam em seu assento. Eichmann não fez um som. No dia 22 de maio, o avião com Eichmann aterrissou em Israel. No dia seguinte, o primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion soltou uma bomba. Há algum tempo, os serviços de inteligência israelenses descobriram um dos maiores criminosos nazistas, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi capturado pelos judeus. Um ano depois, Eichmann foi a julgamento. Após preliminares legais, o procurador-geral de Israel fez sua declaração inicial poucos dias depois do Seder de Páscoa, quando os judeus recontavam a antiga história da libertação judaica. E agora responsabilizavam outro inimigo. Eu não estou sozinho. Aqui comigo neste momento, há 6 milhões de promotores. Mas infelizmente eles não podem se levantar para apontar o dedo da acusação na direção do banco dos réus de vidro e gritar: eu acuso. O sangue deles clama ao céu. Mas a voz deles não pode ser ouvida. Ao longo das horas e horas de processos legais, Eichmann fingiu que era apenas uma engrenagem na roda, um funcionário burocrático encarregado dos horários dos trens. Ele insistiu que não existia evidência mostrando que ele tinha sido algo mais do que isso, exceto que a evidência existia. Um ex-membro holandês da Waffen-SS, que morava na Argentina, gravou Eichmann narrando sua história enquanto jornalista. Por horas, eles ficaram juntos enquanto Eichmann continuava e continuava e continuava. Se tivéssemos matado 10.300.000 judeus, então eu estaria satisfeito e diria: bom, nós destruímos o inimigo. Os promotores israelenses não tinham as fitas, mas tinham as transcrições. Mas Eichmann argumentou que as transcrições distorciam suas palavras. De qualquer forma, a Suprema Corte israelense não aceitou-os como evidência. Mesmo sem as gravações, os promotores israelenses possuíam uma grande quantidade de evidências. Mais de 1.600 documentos detalham a perseguição aos judeus europeus. E a assinatura de Eichmann estava em muitos dos documentos. Documentos não foram as únicas evidências apresentadas. 110 testemunhas foram chamadas ao tribunal, testemunhando sobre os horrores que viram e experimentaram. Para muitos sobreviventes, esse depoimento foi a primeira vez que compartilharam sua história. Agora eles tinham a atenção de milhões que nunca antes haviam ouvido os sobreviventes. Muitos ficaram angustiados ao revisitar o inferno do Holocausto. Ainda assim, eles perseveraram, e o mundo foi compelido a ouvir, a enfrentar a barbárie que haviam sofrido.
O julgamento acentuou a polarização entre os israelenses sobre resistência armada, passividade e colaboração. A noção de que alguns judeus foram como ovelhas para o abate, quando na verdade estavam presos em um sistema criado para esmagá-los gradualmente até serem esquecidos. Eichmann foi considerado culpado por crimes contra a humanidade, contra o povo judeu, de guerra e participação em organização criminosa. Ele foi enforcado em 1 ano. A captura e o julgamento de Eichmann mostraram que o Estado judeu iria ao extremo para fazer justiça ao seu povo. Como uma fênix, os judeus haviam surgido das cinzas, e agora eles controlariam seu próprio destino. Para os sobreviventes, o julgamento despertou lembranças reprimidas por 15 anos. Seu testemunho impôs uma reflexão coletiva. O que significou para os judeus quando o mundo se calou diante de uma injustiça devastadora? Agora, os sobreviventes falavam por si mesmos e pelos 6 milhões, dizendo ao mundo para nunca esquecer.